Boa noite, Uberaba, boa noite toda a região, boa noite, meninas. Está começando mais um podcast dela com elas nessa quinta-feira quente, hein? Meu Deus do céu, que inverno é esse? Meu Deus, nem parece que é inverno, né? Calorão danado aqui no estúdio. E eu estou recebendo, é um prazer, né, estar recebendo aqui hoje a doutora Priscila Souza, que é advogada e atua na área previdenciária. Boa noite, doutora Priscila, tudo bem? Oi, boa noite, é um prazer estar aqui, Márcia, é uma honra, na verdade, né, podendo contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o direito previdenciário e a importância dele no nosso dia a dia, porque muitas das vezes a pessoa ela só pensa na aposentadoria ou de procurar o INSS quando ela está doente, ou quando acontece a morte de alguém, ou quando está bem prestes a se aposentar. Então, exatamente. Então é uma área assim que hoje em dia, quanto mais cedo a gente começa a planejar, melhor é para o trabalhador. Então, e assim, antigamente se falava apenas em aposentadoria, né? Hoje existe aí uma gama de auxílios, de benefícios, né? Que a pessoa tem direito e que às vezes ela nem sabe que tem esse direito, né? Isso. Então, assim, é muito importante também esse nosso bate-papo por conta disso, né? Porque vai abrir aí a mente, né, das pessoas a respeito dos seus direitos, né? E de deveres também, né? Porque quando se fala em previdenciário, né, também tem aquela parte também dos deveres, né, que cada um tem que manter aí direitinho, né? Com certeza. Então, doutora, eu gostaria que a senhora começasse falando pra gente o que é o direito previdenciário. O direito previdenciário nada mais é do que a busca, né, de prevenir para situações as quais a sociedade ela não está aguardando. Quais seriam essas prevenções aí? A gente tem a invalidez, a gente tem a morte e a gente também tem a idade avançada. Então, é importante aqui a gente destacar quais são os primeiros, os benefícios principais que a gente tem dentro do INSS. A gente tem aí as aposentadorias programadas, tá? Que seriam as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e aposentadoria especial. E nós temos também os benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade, nesse caso, a gente tem aí, se dividem em dois. Os auxílios por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e também a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. E temos a pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, então também que são benefícios para aquelas pessoas que pagam o INSS. A gente também tem junto ao INSS benefícios para aquelas pessoas que não pagam o INSS, ou pagaram um período. Esse período não foi suficiente para aposentadoria, então a gente tem aí o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício voltado tanto para o idoso com 65 anos ou mais, de baixa renda, ou a pessoa deficiente aí no caso a gente precisa comprovar que essa deficiência ou a doença o incapacita por mais de 2 anos. E também tem que comprovar a baixa renda. Entendi. Vamos começar falando a respeito da aposentadoria comum, né? Aquela que a pessoa contribuiu, né? E está na idade, né? Uma coisa que eu tenho dúvida é a seguinte: mesmo ela tendo contribuído com todo o tempo necessário, né? Ela tem uma idade mínima para entrar com o pedido de aposentadoria? Olha, Márcia, pergunta muito importante. Por quê? Como eu te falei, a gente teve aí no ano de 2019 a reforma da Previdência. Essa reforma, ela trouxe aí 2 requisitos básicos, né, para essas aposentadorias programadas. Ou seja, um tempo de contribuição mínimo, que isso antes também tinha, e uma idade mínima. Antes da reforma da Previdência, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição.
O homem ele precisava de 35 anos de contribuição e a mulher 30. Ah, Priscila, e a idade é importante? Não. Nessa época, a idade ela ia influenciar em relação ao valor dessa aposentadoria. Agora, a idade passou a ser um requisito essencial para essas aposentadorias. Então, se falando em reforma, a reforma, né, ela tem aquelas pessoas que já estavam inscritas na Previdência Social antes de 13 de novembro de 2019 e tem aquelas pessoas que entraram, né, ou seja, se inscreveram na Previdência a partir dessa data. As pessoas que se inscreveram a partir de 2019, elas vão ter 2 requisitos para aposentadoria: a idade e o tempo de contribuição. Idade, mulher 62 anos, homem 65. E no mínimo 25 anos de contribuição. Já aquelas pessoas que já contribuíram para o INSS, já tinham carteira ou contribuíram como autônomo, contribuintes individuais, essas pessoas, elas vão precisar analisar primeiro, se elas tinham direito adquirido, ou seja, um homem 35 anos e a mulher 30 anos. Ou a idade, 60 anos mulher e 65 anos homem. Ah, não completei esses requisitos. Aí a gente vai partir para as regras de transição. A gente tem 5 regras de transições. Então, tudo que vai influenciar a idade, o tempo de contribuição do trabalhador e também o valor que essa pessoa contribuía. Porque o valor da aposentadoria também é um requisito que muita gente se preocupa. Porque chega muita gente no escritório e fala assim, contribuiu a vida toda salário mínimo. Às vezes ela acha que por ter muito tempo de contribuição, ela vai conseguir uma aposentadoria alta. E não é bem assim. A gente recebe do INSS aquilo que a gente contribui. É de acordo com o valor que é pago as parcelas, né? Isso mesmo. Então, assim, se eu tenho contribuições altas, antigamente ainda era até melhor a forma de cálculo. Por quê? O INSS ele calculava os 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até o mês anterior ao pedido de aposentadoria. Olha que loucura. Para quem não é da área, a gente fala assim porque a gente é da área, mas para quem não é complicado você entender esse cálculo. Desse cálculo, às vezes poderia ter o fator previdenciário, que ajudaria a diminuir. Hoje, a quem for se aposentar pelas regras de transição, tudo que você contribuiu de julho de 94 ao mês anterior ao pedido de aposentadoria, vai entrar para calcular sua aposentadoria. Então, se você teve contribuições baixas, essas contribuições, na maioria das vezes, ela não vai ser excluída dessa base de cálculo, o que vai diminuir a média das suas contribuições e aí prejudicando aí um pouquinho o trabalhador, infelizmente. E principalmente no caso, assim, de quem sempre foi autônomo, né? Geralmente a pessoa, quando é autônomo e tem aí um rendimento baixo, ela contribui com o valor referente a um salário, né? Então vai ser isso que ela vai receber. Isso. E também tem outro ponto importante que você trouxe aí, Márcia, porque assim, o contribuinte individual, ele tem 2 alíquotas de recolhimento. O que seriam aí as alíquotas de recolhimento? Eu pago para o INSS ou 11% do salário mínimo ou 20% da minha remuneração declarada. Porque nós sabemos que nós que somos autônomos, a gente tem mês que a gente recebe muito e tem mês que não é tão bom assim. Então, por isso que a gente faz esse cálculo. Aí, qual é a diferença para a aposentadoria? Aquele autônomo que contribui nessa alíquota de 11%, ele vai ter direito a todos os benefícios previdenciários, exceto uma aposentadoria por tempo de contribuição. Já o contribuinte individual, que deseja se aposentar por tempo de contribuição, aí esse contribuinte vai ter que pagar nessa alíquota de 20%. Lembrando também, aqui já
esclarecendo, nós temos também uma modalidade de contribuinte individual, mas que a gente conhece aí como o MEI, que é o microempreendedor individual. Ele paga ali o imposto, né, que é a DAS, que ele paga a guia dele de arrecadação, e essa guia de arrecadação, que é um pouco menor, né, do que se a gente for pensar os 11%, ele já tem o desconto e já vai ter direito aos benefícios disponibilizados pela Previdência, mas também exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. E, assim, uma dúvida que eu, pelo menos, sempre tive. A gente, não sei agora, mas antes, algumas profissões, como policiais, pessoal da área da saúde, profissão que trazia algum tipo de insalubridade, me parece que a pessoa aposentava com menos tempo de serviço, né? Então, assim, e com uma idade mais baixa. Isso procede? Sim, nós temos a aposentadoria especial. Essa aposentadoria, ela tem 3, né, tempos aí de comprovação de atividade especial. Além do tempo de contribuição, você também precisa comprovar a especialidade daquele período, ou seja, se você esteve exposto ao ruído, aos agentes biológicos, e também não é só estar exposto ao ruído. Pressão, estresse, Isso. Não só estar exposto ao ruído, mas o ruído tem que estar acima daqueles, dos limites permitidos pela legislação. Então, qual é o problema da aposentadoria especial? Ela é, sim, uma aposentadoria de menos tempo, né? Como eu falei aqui, o trabalhador ele pode se aposentar com 15, 20 e 25 anos de contribuição e de atividade especial. Porém, certo? Essa aposentadoria, você precisa comprovar que você esteve exposto a esses agentes nocivos. Até 28 de abril de 1995, o INSS ele fazia um estudo e tinha lá os quadros em anexo na legislação. Então, profissões como médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, motoristas, são diversas profissões. Eu já consegui comprovar a atividade de telefonista que era especial até esse período. Então, são muitas atividades que a gente consegue essa comprovação. E tem um ponto aqui, Márcia, que é muito importante. Então, lembrando, até a emenda constitucional, a reforma da Previdência, a aposentadoria especial ela não tinha idade mínima. A partir da reforma da Previdência, ela passou a exigir uma idade mínima. E outra coisa, a forma de cálculo dela não é tão legal mais. Então, a gente tem que pensar bastante antes de solicitar essa aposentadoria, né, hoje. Porque acaba que perde um pouco por conta desse adiantamento, né? Isso. Antes não. Antes era 100% daquela média que eu te falei, dos 80% maiores salários de contribuição. E não tinha fator previdenciário. Então, era uma aposentadoria boa. Mas, a gente tem também uma possibilidade que é muito interessante e muitas das vezes ajuda a pessoa a ter o direito a uma melhor regra de transição, que é a multiplicação desse período que a pessoa consegue comprovar como atividade especial. O homem, ele tem um acréscimo de 40% no seu tempo especial, no seu tempo comum, na verdade, né? E a mulher tem um aumento de 20%. Isso pode ajudar a pessoa ela ter uma aposentadoria, antecipar, né, a aposentadoria e ter regras muito mais vantajosas do que a aposentadoria que você vai lá e pede no INSS, o INSS 90% das vezes não analisa essa parte. E isso não só para quem está para se aposentar, quem já é aposentado pode pedir a revisão da sua aposentadoria para poder pedir essa inclusão desse período aí, dessa atividade especial, aumenta seu tempo de contribuição e, consequentemente, tem a possibilidade aí de aumentar o valor da aposentadoria. Então, é sim, verdade, existe aposentadoria especial, porém a gente precisa saber se vale a pena hoje pedir essa modalidade, porque ela teve alterações com a reforma da Previdência. Entendi. E falando em trabalhadores rurais, né? Ótimo. Hoje,
até mudou um pouco, né? Como qualquer trabalho, a parte rural também acaba que se tornou uma empresa, né? Então, assim, o pessoal mais jovem, né, já está trabalhando dessa forma, trazendo para a cidade, para os escritórios de contabilidade, né, todo o seu pessoal. Mas antigamente não era assim, né? A pessoa trabalhava a vida inteira lá na roça, né? E não tinha como comprovar, né? E como é que funciona para essa modalidade? Então, no caso do trabalhador rural, a gente tem aí alguns detalhes importantes da legislação para essa classe de trabalhadores. A gente tem o segurado especial. O segurado especial, que é aquela pessoa que trabalhou na lavoura, muitas das vezes colheu, plantou em economia familiar, só vendia o que sobrava da produção. Essa pessoa, a mulher, se aposenta com 55 anos de comprovação de atividade especial, e o homem com 60, também com comprovação da atividade especial. Ah, doutora, como que eu posso comprovar essa atividade? Olha, tem muita gente que nasce no meio rural, então vem lá na certidão de nascimento que os pais eram lavradores. Antigamente tinha, assim, não sei hoje, mas tinha até assim, aquela questão de você levar testemunhas na audiência, né? Ainda é dessa forma? Isso, ainda a gente tem essa forma de comprovar. A gente tem que ter primeiro início de prova material. Então, eu tenho lá a certidão de casamento que consta que os cônjuges eram lavradores, produtores rurais. Eu tenho terra, os meus pais tinham terra, eram aposentados rurais. Então, assim, a gente tem diversos documentos que podem comprovar essa atividade rural, certo? E essa classe de trabalhadores, elas podem se aposentar sim. O que acontece muito, infelizmente? A gente sabe que aqui no interior de Minas é comum o marido ir para a fazenda cuidar, né? A gente chama aqui de caseiro, a esposa vai junto. E eles trabalham ali auxiliando na plantação, tratando da criação, né, de gado, enfim. Só que na hora de contratar na carteira essas pessoas, o dono da fazenda, ele coloca lá como serviços gerais. Ou a mulher lá cozinheira. Isso descaracteriza a atividade rural. E por isso que muitos trabalhadores rurais não conseguem ter essa aposentadoria com menos tempo, porque eles têm também uma forma diferente, né? Eles se aposentam com menos tempo, menos idade. A mulher com 55 e o homem com 60. E eles não tiveram alteração na legislação previdenciária com a reforma. Então, assim, por isso que é muito importante a gente entrevistar o trabalhador rural, ver a condição. Ah, tem como a gente afastar isso? Tem, mas é um pouquinho mais difícil quando tem, assim, uma carteira que a mulher era cozinheira. E aí, muitos juízes não consideram mesmo a real atividade dessa mulher. Ou do homem também, que está lá como caseiro. Ah, não, então não pode ter aí a diminuição da idade, porque ele era caseiro, ele não era trabalhador rural. Eu penso até que por essa diminuição de idade vem até, assim, por ser um trabalho mais forçado, no sol, né? Que demanda, assim, uma atividade corporal que vai deixar a pessoa, né, mais cansada, mas, né? Com certeza. Então, assim, o trabalhador rural, ele é muito judiado fisicamente, porque carrega peso, apesar de hoje a gente ter maquinários e tal, mas o trabalhador rural de economia familiar, aquele que tem ali, tem um produtor rural que não tem uma terra muito grande, mas precisa de uma pessoa para cuidar daquela terra, porque muitas das vezes ele tem outras atividades fora do meio rural. Então, assim, a importância de esclarecer isso, tanto para o dono do terreno, né, da fazenda, tanto também para aquele trabalhador, porque é importante. E não vai fazer diferença nenhuma na hora de fazer o registro na carteira desse trabalhador. Então, é a importância, porque 5 anos a menos para você se aposentar, quem já está cansado, quem já está, na maioria das vezes,
com a saúde debilitada, não tem estudo, porque quem trabalha na roça não teve tempo de estudar. Uhum. A pessoa começa a trabalhar desde cedo. Então, assim, eu acho que tem que ter um olhar diferenciado para essa classe de trabalhadores. Uhum. E assim, a pessoa trabalhou lá 20 anos na roça, sem registro, né? Aí, por algum motivo, ela teve que sair daquela terra, aí ela foi para outro lugar, e aí nesse novo trabalho, ela vai trabalhar de carteira registrada, e aí acontece isso que você falou, né? O proprietário, ao invés de colocar na carteira trabalhador rural, coloca uma outra atividade. Isso atrapalha também? Olha, atrapalha no requisito etário. Ou seja, eles não deixam que aquela pessoa se aposente com menos idade. Então, o homem ele vai se aposentar com 65 anos e a mulher, no caso, 62. Ou seja, aumenta aí para a mulher 7 anos. Só que a gente tem, nesse caso, a aposentadoria híbrida, que é a possibilidade desse trabalhador que tem o início de prova. Aí ele tem lá, sei lá, 3, 4 provas materiais, que são provas documentais. Porque às vezes ele trabalhou 30 anos sem registro e 2, 3 anos com registro e acaba que atrapalha, isso, né? E aí descaracteriza aí essa atividade rural. Por isso que é importante o trabalhador rural guardar a documentação dele. Eu falo com meus clientes quando chega lá: minha carteira, doutora, tá muito velha. Não, é essa que eu gosto. Aquela bem assim, que tá cheia. O certificado de reservista, que mostra que o homem, ele morava na área rural, porque muitas das vezes eles são dispensados de serviço militar. Então, tem muita documentação. E essa documentação antiga não adianta fazer prova atual. Você precisa de prova antiga. Quanto mais antiga a documentação, mais chance de você conseguir se aposentar mais cedo. Nesse caso aí, a prova muito atual até atrapalha, né? Com certeza, demais. Eu tenho escritório no interior do Pará. No interior não, na verdade na capital. Meu escritório é a sede em Belém do Pará. E lá, o trabalhador, o segurado especial é diferente, porque lá tem o pescador, lá a gente tem quem planta açaí, enfim, é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. E no caso do pescador, eles recebem o seguro-defeso. Então fica um pouquinho mais fácil de comprovar, porque eles recebem aquele período que eles não podem pescar, né? Então fica um pouquinho mais fácil de comprovar. E também lá tem muitas pessoas humildes mesmo, é totalmente diferente da nossa realidade aqui. São realidades completamente diferentes, né? Por isso, até quando a gente fala em se acabar com auxílios, né? Eu sou, até certo ponto, contra alguns tipos de auxílio, mas a gente tem que analisar também que são casos e casos, né? Existem regiões em que realmente não tem como, as pessoas precisam, né, de algum tipo de auxílio, porque, mas tá, todo mundo de uma certa forma, porque às vezes a gente faz aquela comparação, mas às vezes uma pessoa cega trabalha, uma pessoa com deficiência trabalha, mas ela tem um ambiente propício para ela trabalhar, né? E às vezes uma pessoa totalmente saudável, ela vive num local onde o próprio ambiente dificulta, né, esse trabalhar, né? Isso. E às vezes ela até trabalha, mas ganha pouquíssimo, né? Então são casos e casos, né? Eu acho que a questão de auxílio, ela realmente tem que ser analisada friamente, caso a caso, né? E assim, infelizmente, depois que eu tive essa experiência de trabalhar, porque eu era assim, eu chegava no INSS, eu queria matar o servidor. Eu ficava com ódio, porque eu chegava, ela era tratada mal e tal. Depois que eu fui conselheira, eu trabalhei com muitos servidores do INSS. E aí eu tive o olhar do outro lado do balcão. Então o INSS é um órgão que é muito fraudado. Muito fraudado. E acaba que o servidor público, ele fica com medo. Ele tem esse receio. E assim, a experiência que eu tive de estar lá do outro lado do balcão me trouxe essa visão mais humanizada daquele servidor. E acaba também que é aquela história, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Quando as fraudes são descobertas também, né, acaba que esse trabalhador sai prejudicado. Acho que por isso até que às vezes eles são muito
como você disse, eles criteriosos, né, para fazer essa análise. Porque assim, é mais fácil ele negar, porque negou. Se tiver que recorrer, vá até a justiça e tal. Depois que você tiver uma decisão judicial, é outra coisa. Mas se ele conceder um benefício e aquele benefício tiver um probleminha, ele pode ser responsabilizado. Né? Então, não sei se é da mesma forma, mas é questão de improbidade, né? Isso, eles podem sofrer um processo administrativo disciplinar, inclusive perder o cargo. Então, assim, a gente vê a importância também desses detalhes, porque eles estão lá dentro, eles sabem também as coisas que acontecem. Assim, para quem está aguardando o benefício, é frustrante. Com certeza, com certeza. E principalmente porque eu imagino que em 90%, 95% dos casos, a pessoa realmente precisa, né? Mas por causa de 5% que tenta passar por cima do que é correto, né? Acaba que... E também, Márcia, eu acho que a falta de conhecimento dos direitos levam que a pessoa, ela meio que... ela não tem muita noção. Por exemplo, muitas das pessoas acham que o simples fato de estar doente vai dar o direito a um auxílio por incapacidade temporária. E não é bem assim. Às vezes você tem uma doença, mas você tem a capacidade laborativa. E às vezes você trabalhar faz até bem para a sua saúde mental. Porque a gente sabe aí hoje em dia, por exemplo, tratamento de câncer. A gente sabe que são tratamentos os quais as pessoas elas sofrem muito fisicamente e psicologicamente. Eu brinco que eu, como advogada e gostar da minha profissão, eu falo que se Deus o livre guarde, se eu ficar doente, é só se o meu cérebro parar de funcionar, porque se eu não conseguir pensar, eu não consigo mesmo fazer nada. Mas assim, ó, eu falando e pensando, minha filha, eu não dou conta de parar de trabalhar não, porque eu gosto muito do que eu faço. E também ocupar a mente, porque eu sou muito assim, quando eu começo a pensar no problema, eu acho que quando a gente começa a pensar em problema ruim, parece que o negócio aumenta. Sim. Então, quando a gente foca em outro lado, é mais importante. Então, eu acho que isso acontece comigo. Mas, voltando a esse assunto. Então, tem muita gente que acha que está doente e precisa do benefício. Por exemplo, antigamente, câncer dava aposentadoria. Hoje não é mais assim. Hoje é muito difícil uma pessoa que tem câncer conseguir aposentadoria. E vai depender muito da atividade. Por exemplo, uma professora que teve lá um câncer nas cordas vocais, perde a voz. Ela está incapaz para exercer atividade como professora, a professora que está ali na sala, que depende da voz? Sim, mas ela pode dar aula de... Aí sumiu agora a palavra quando a pessoa fala com as mãos. De Libras. De Libras. Tudo é uma questão da pessoa querer. A gente tem também o programa dentro do INSS que não é muito divulgado, que é a reabilitação profissional. Você tem eu realmente nunca tinha ouvido falar a respeito. Então, a reabilitação profissional, o que é? É quando uma pessoa ela fica incapaz para determinado tipo de atividade. O INSS ele oportuniza aquela pessoa a ter uma nova profissão, que se adequa à nova realidade dela. Então, nesse exemplo que eu dei do professor, então, o INSS ele pode pagar um curso para esse trabalhador de Libras, para que ele volte ao trabalho. Ao invés de ser uma pessoa que vai estar recebendo um benefício, ele vai estar continuando a contribuir. Por quê? Exercendo atividade, ele é contribuinte da Previdência. Então, é muito importante e não é divulgado. Inclusive, nós, advogados, nós temos dificuldade de conseguir essa vantagem no INSS. Por quê? O INSS, na maioria das vezes, ele faz a readaptação dentro da empresa. Aí a empresa vai e manda o funcionário embora depois de determinado período. Então, não faz a readaptação correta, como deveria ser. Então, eu acho essa parte aí é muito importante também a divulgação entre a população, né? Para saber esse direito. Vamos falar um pouquinho agora dos benefícios, né? O LOAS. Sim. Como é que funciona o LOAS? Então, o LOAS também conhecido, né, como benefício de prestação continuada, né, isso. Ele pode ser pago ao idoso com 65 anos ou mais, de baixa renda,
E também aquela pessoa deficiente, né? Ou que tem uma doença que incapacite por mais de 2 anos. Então, vamos lá. E também de baixa renda. O que a lei... continuada quer dizer que não é permanente, seria não. isso? Não. Normalmente, por deficiência, o BPC por deficiência, ele é um benefício concedido por 2 anos. Ah, pode ser que você receba a vida toda? Pode. Porém, ele pode ser, tanto é que a gente tem aí as operações pente fino, que a gente traz esses benefícios para uma nova análise para saber se aquela pessoa continua tendo os mesmos requisitos para esse benefício. Então, normalmente, o idoso, né, de baixa renda, que consegue esse benefício, então ele nunca contribuiu, completou 65 anos, não tem renda, então esse idoso consegue tranquilamente esse benefício. Precisa ter o cadastro no CAD único, que é feito por meio do CRAS, né? E a gente tem aí o do deficiente. Então, primeiro, no caso do deficiente, a gente precisa comprovar a deficiência. Segundo, também a baixa renda. Lembrando que o critério de baixa renda para a legislação, ele, em regra, é 1/4 do salário mínimo. Mas esse 1/4, ele pode ser aumentado até a metade do salário mínimo, tá? Eles dividem a renda do grupo, divide por 4 pessoas. Então, é esse o cálculo que eles fazem. Esse cálculo pode ser dividido pela metade. Tem alguns benefícios, em casas que tem 2 idosos, a renda de salário mínimo não é computada para esse cálculo. Eu tenho um caso que é até interessante, lá de Belém, que a mãe, ela tem 2 filhos que são muito deficientes. Um desses filhos, ele nem sai de casa porque ele não consegue vestir roupa. E nesse caso, o pai faleceu e os benefícios, os BPCs desses 2 filhos deficientes foram suspensos. A gente conseguiu reativar os 2, porque ela é idosa e 2 filhos deficientes. E o gasto que ela tinha com essas com esses rapazes, né, porque já eram pessoas mais velhas, era muito alto. Então, esse cálculo dessa renda tem que levar em consideração se a pessoa paga aluguel, o que a pessoa paga de luz, o que a pessoa gasta com medicamento, se tem médico particular, se usa fralda. Por isso que a gente precisa trazer para o processo comprovação do que a pessoa tem de gasto, aí que é feito o cálculo dessa renda. Doutora, eu até lembrei de um caso aqui agora. Primeiro, eu queria saber sobre o LOAS para criança que nasce com hidrocefalia, né? Me parece que ele é permanente. Sim. E a pessoa que cuida de uma criança com hidrocefalia, uma pessoa que precisa de atendimento constante, ela não tem condições de trabalhar, ela não pode, né? Eu tenho um netinho que tem, entre outros problemas, hidrocefalia. Então ele tem uma válvula, ele nunca vai andar, ele nunca vai falar. Então assim, ele precisa de assistência constante. 24 horas, constantes. Ele tem crises, né, de convulsão. E assim, eu tô dando ele como exemplo, mas a gente sabe, como eu já trabalhei muito com o social, já conheci várias crianças que às vezes até numa outra condição de saúde, mas que precisa de atendimento, de assistência 24 horas. A mãe ou a pessoa que cuida não tem, assim, não existe possibilidade de sair para trabalhar. Existe como essa pessoa entrar também para ela receber algum tipo de benefício? Olha, o seguinte, o que acontece nesses casos? Tudo é questão da renda familiar. Então, muitas pessoas falam assim, a mãe, nesse caso, não poderia trabalhar. Realmente, se vier a ter uma carteira assinada e ficar ali comprovando, caindo no CNIS, essa mãe vai ter que justificar se aquela renda a mais vai prejudicar esse cálculo que foi feito quando ele começou a receber o benefício. O que é importante demonstrar?
Porque a gente tem a possibilidade, no caso dele, que é ele é o LOAS, ela poderia se inscrever no CRAS, né, de baixa renda, porque são pessoas até 2 salários mínimos, ela pagar contribuições como facultativas, certo? Que a alíquota também é diferente, que é 5%, e no futuro ela ter direito a uma aposentadoria. Lembrando, tá, Márcia, que é até uma situação bem importante a gente esclarecer aqui. Por quê? O LOAS, ele é um benefício que ele não deixa, por exemplo, a pensão por morte, certo? Então, Deus o livre guarde, na falta do seu neto, ela não vai receber pensão. Então, assim, é interessante ela fazer esse cadastro. Tem que, lógico, fazer a análise, né, do grupo familiar, mas pelo que você está me contando aí, tem possibilidade. E ela pagar nessa alíquota diferenciada. Por quê? Se ela ficar doente, ela pode receber o benefício. Certo? E aí é salário mínimo. Se for idosa, dependendo da deficiência que ela tiver, eles excluem dessa base de cálculo para fazer esse levantamento. Certo? Então, assim, o LOAS tem muita gente que não precisa e recebe, coisa que eu não faço. Eu já tive cliente no escritório que é médico e queria pedir LOAS. Não tá. Minha filha, ela tem autismo. Não vou pedir um LOAS, não faz sentido. Então tem que deixar para a pessoa que realmente precisa. Só que tem mãe que não tem condições de trabalhar fora. Ou ela paga uma pessoa para cuidar da criança, ou ela trabalha fora. E assim, estando em contato com várias pessoas que têm esse tipo de problema, às vezes não é nem questão de não ter como pagar um cuidador. É porque realmente não tem como deixar a criança com outra pessoa. É uma coisa assim, que realmente é só mãe. É só mãe para passar mãe por mesmo aquilo. Para passar por aquilo. Com né? certeza. Tem casos em que as mães até adoecem, porque a gente pensa em mãe como um super-herói, uma pessoa invencível, né? E não ela vai passar por tudo aquilo e pelo simples fato dela ser mãe, que ela não vai sentir o peso daquilo que ela tá passando. E não é assim, né? Existem alguns graus de dificuldade em certos problemas, em certas doenças, né? Em certas comorbidades que deixa a pessoa... Ela é igual se falar em... uma família de uma pessoa que tá tendo problema com drogas, né? E ela acaba tendo aquela coparticipação também, né? No caso de doença, de alguns tipos de doença, acontece a mesma coisa, e né? Também, quem tá ali junto acaba adoecendo também. Né, não é só o estresse físico, o psicológico sim, muito. Porque o que acontece? Eu entrei nesse assunto até porque eu tive uma conversa com uma pessoa esses dias que a mãe entrou e conseguiu um benefício. Por quê? Porque o nível, né, da doença da criança não deixava brecha para nada. Essa mãe, ela não tem como sair para ir no supermercado, não tem como sair para se divertir, para ir num lugar, para fazer um cabelo, nada, porque a criança não fica com outra pessoa. No caso do meu neto, ele não fala e acho que a única coisa que ele sente é o cheiro, a presença da mãe. Porque qualquer outra pessoa que pegue ele, a reação dele vem na hora, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em autismo, em alguns tipos de doença, mas o problema é que às vezes tem criança que elas vêm com um monte junto, né? Ela vem com autismo, ela vem com hidrocefalia, vem com várias... São várias comorbidades. E aí acaba que essa criança, ela realmente não tem condições de ser tratada por outra pessoa, a não ser a mãe. Isso. Porque, apesar da mãe não ser um super-herói, mas é a mãe, né? Olha, Márcia... Eu falo porque até eu Isso. como avó, se for para eu cuidar, eu não sei se eu conseguiria. Então, por isso que esses detalhes dentro de um processo é muito importante. Eu acredito assim que um outro BPC não seria possível, mas se ela contribuir nessa modalidade, até mesmo no facultativo de 11%, eu acho que teria sim possibilidade. Por quê? A gente tem que estar ligada a essa necessidade da mãe também.
né? E que muitas das vezes a gente não percebe, mas a mãe já tá ali no limite. No limite. E outra coisa, eu tenho casos que me perguntam, eu dediquei a vida inteira para cuidar do meu filho e ele faleceu, e a renda que a gente tinha em casa era do BPC. Como que eu faço? Aí é aquele negócio, a pessoa ela vai precisar ou contribuir, ou entrar no mercado de trabalho, ou demonstrar que tem um deficiente psicologicamente para ter o direito ao BPC. Mas eu já tive casos assim. Então, assim, tudo, Márcia, dentro de um processo previdenciário, é a realidade dos fatos. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que a gente fala, né, a previdência social, prevenir a sociedade desses eventos que a gente não está esperando. E esse caso da mãe que cuida de um filho assim, eu acredito que tem, assim, possibilidade dela conseguir. Como eu te falei, cada caso é um caso, a gente precisa analisar. Por isso que eu falo, a questão da orientação jurídica é muito importante. Você trabalhar ali uma tese, você trabalhar as necessidades daquele grupo familiar, para você ter ali o objetivo o quê? Que é um benefício previdenciário, um benefício assistencial. Eu acho que isso vai até assim, no caso do profissional, de pesquisar de outros casos que, que já parecidos, que, né? Sim. Olha, eu fiz, agora eu não tô lembrada que se foi eu não lembro agora, mas foi um trabalho sobre um benefício chamado parental. Auxílio parental, que era justamente para a mãe que trabalhava antes, tinha carteira assinada, aí o filho adoece, e essa mãe, ela tem direito a um auxílio doença, ou um auxílio por incapacidade temporária, porque quem tá doente é o filho, não ela. Então, assim, e teve alguns casos favoráveis na jurisprudência. Então, é um ponto importante da gente trazer em discussão na justiça. Foi exatamente por isso a pergunta, né? Isso, assim, generalizando. Eu só usei o meu caso como exemplo. Mas, assim, isso aí existe muito. Tem muita mãe. Porque, assim, acaba que a mãe fica, assim, incapacitada. Ela não tem como sair para trabalhar. Ela não tem como ir para o mercado de trabalho, né? E, às vezes, nem em casa. Porque aí a gente entra naquela, mas ela poderia fazer alguma coisa em casa. Mas se ela tá ali 24 horas por conta daquela criança ou adulto, né? Por conta daquela pessoa que tá precisando de assistência. Então, realmente, fica meio praticamente impossível, isso, né? E importante, assim, é a pessoa não perder a esperança. Porque na maioria das vezes a gente não consegue as coisas no INSS. Muito rápido, né? Por quê? Porque o servidor do INSS, como eu te falei, ele precisa respeitar a lei. Por isso que muita coisa a gente consegue na justiça. Por quê? O juiz, ele tá ali para ter aquele olhar social da necessidade daquele grupo familiar. Então, tem muita coisa que a gente consegue na justiça que, às vezes, é interpretação legal favorável àquele caso. E gente, o direito, né, ele é muito isso. A interpretação, é como a gente apresenta o caso concreto para a análise do juiz. Então, depende muito do advogado que ele está apresentando ali na hora de apresentar um caso. E eu acho também importante na advocacia a gente ter uma credibilidade. Igual, eu tenho médico, como eu trabalho muito com aposentadoria por tempo de contribuição, aí tem médico que chega e fala assim, o processo está demorando, você não vai lá conversar com o juiz? Eu não. Igual você, tem vários. Não porque o médico... Mas, gente, eu vou lá perder minha ficha, sendo que eu tenho cliente que às vezes está internado no hospital, em caso de vida ou morte, que a pessoa não tem o que comer em casa. O médico está trabalhando, está com saúde, gente. Eu acho assim, é uma questão até mesmo de bom senso. Bom senso, tem direito? Tem. Olha, vai sair. Mas calma, tem gente que tá precisando mais, bora ter essa consciência, eu acho isso muito importante. Mas é muito importante. Então eu falo muito isso com meus clientes, e tem coisa que a gente depende da justiça, e a justiça a gente sabe que demora. Eu posso me comprometer com o cliente de fazer o meu melhor, agora eu dependo do outro lado para analisar. Então, isso no direito... E é o que eu amo fazer. Tipo assim... o dinheiro é importante? Mas não tem preço quando você...
quando você consegue, por exemplo, 2 benefícios para Gente, a mãe desses 2 filhos com deficiência, você olha para ela, eu vi uma foto dela de quando ela era jovem, esses dias a minha funcionária me mandou. Dá vontade de chorar. Essa mulher não tinha noção do que ela ia passar na vida dela. Os desafios dela de ser mãe. Então, isso comove. Isso me comove como advogado, como mulher, porque eu tenho mãe, eu sou mãe, a minha filha também tem autismo, eu sofro também com isso diariamente dentro da escola. Ontem mesmo a gente participou de uma reunião na escola, justamente para a gente falar sobre essa questão da inclusão social. Então, e assim, eu penso que ainda é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, tem que ser pesquisada, porque é uma coisa nova, né? Sim. Não se sabe por quê, não tem uma explicação, mas há 20, 30 anos atrás, essa questão sempre existiu, sempre houve a questão de deficiência, de pessoas que têm problemas mentais, que assim, até um tempo atrás, todo mundo era, toda criança que nascia com problema mental era síndrome de Down, né, ou era alguma coisa assim. Hoje não, hoje tem uma escala, né, tá tudo explicadinho direitinho, mas ainda é uma coisa nova, né, e assim, parece que de uns tempos pra cá, isso aumentou, né, não se sabe por quê, né, mas aumentou. Então, assim, precisa de ter um olhar mais... né? E assim, por exemplo, o caso do autismo. Cada criança tem um nível, cada criança, por exemplo, a minha filha tem o autismo e tem também o TEA, que é o TEA é o autismo, na verdade é o TDAH. Uhum. Ela também tem o TDAH. E assim, a gente vê as dificuldades dela, e a dificuldade maior da mãe, não, mas ela não parece ter nada. Esse parecer assim, não ter nada que vai lá no fundo do coração. Eu já comentei muitas vezes aqui em outras questões. O que acontece? As doenças sempre existiram, mas o problema é que elas não eram identificadas, né? Porque assim, às vezes uma pessoa que parecia normal, mas ela tem dificuldade em aprender tal coisa. Ela tem dificuldade em matemática, tem dificuldade nisso ou naquilo. E a gente tratava isso apenas como ter dificuldade. Não, eu simplesmente tenho dificuldade nesse ponto, né? Hoje não, hoje existem estudos, né, que comprovam o que a pessoa tem. Então, às vezes, não é nem questão de que não existia, é que isso não era entendido da forma que é entendida hoje. Né? E até é bom trazer aqui, já que a gente está falando sobre esse assunto, né? Sobre autismo, hidrocefalia. O que aqui a gente tem que trazer uma observação. Não sei, né, como é a situação, mas, por exemplo, essa criança que hoje tem uma deficiência, né, essa criança, ela pode, Deus livre guarde, na falta dos pais, ou seja, ou o pai ou a mãe que trabalhavam de carteira assinada, essa criança, ela recebe uma pensão por morte. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa sempre que a pessoa doente pode não amanhecer, né? Mas às vezes é o contrário, né? Pode acontecer um acidente, né? Isso. Mas a pessoa está atravessando a rua super saudável e acaba sofrendo um acidente e morrendo, né? Isso. E quem vai cuidar? Às vezes aquela pessoa era a única que cuidava daquela criança ou daquele adulto, né? Isso. Então, assim, a gente tem também, que é um benefício também, infelizmente, com a reforma da Previdência, o valor dele foi muito diminuído, até porque também tinha alguns casos de moças que ficavam viúvas com 18 anos, que recebiam pro resto da vida, que não faz sentido. Uhum. A pessoa saudável, ela precisa trabalhar para conquistar o seu dinheiro, a sua remuneração, enfim. Mas nesse caso das pessoas com deficiência, né, autismo, hidrocefalia, o pai trabalha de carteira assinada, na falta vai receber pro resto da vida. Se a mãe trabalhar, vai receber os 2. E outra coisa, esses casos,
a pensão por morte continua sendo 100% da média daquele trabalhador para essas crianças que têm esse tipo de problema. Então, eu acho importante trazer isso. E outro ponto também, Márcia, que muita gente não sabe e meio que... O INSS, apesar de todos os problemas, nunca chegou um cliente no meu escritório que foi aposentado por uma aposentadoria programada e falou assim: doutora, a minha aposentadoria, eu parei de receber minha aposentadoria. Não, é difícil de você conseguir, mas quando você consegue um benefício, nesses casos de aposentadorias programadas, é para sempre. E gera uma pensão por morte para aquela dona de casa que a vida toda se dedicou a cuidar da casa, dos filhos. Então, pode deixar uma pensão por morte para essa dona de casa. Outra coisa, a dona de casa também pode contribuir para o INSS. Deus o livre guarde, na falta do marido, ela recebe o benefício dela e a pensão do marido. Dependendo do valor, ela recebe os dois integrais. Ai, doutora, falando em receber do marido. Essa pergunta é muito importante também. Eu já ia me esquecendo. A mulher recebe a pensão do marido, né? A aposentadoria do marido que faleceu, e ela casa de novo. Ela perde? Então, se essa mulher receber uma pensão do INSS, ela não perde. Agora, se o marido era um servidor público, por exemplo, um servidor público do estado de Minas Gerais, a gente tem que saber a legislação do órgão para saber se ela pode ou não. Por quê? No estado do Pará, eu sei que a mulher que recebe pensão e casa, ela perde a pensão do IGPREV, que é o Instituto da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Aqui em Minas não chegou nenhum caso para mim, então eu nunca tive a curiosidade de olhar. Então, a gente tem que saber o serviço, o regime próprio de onde ela está vinculada, de onde ela recebe a pensão. Tá. Então, vai depender. E aí, ela casou de novo e o marido faleceu de novo. Ela recebe dos dois? Não. Ela não recebe dos dois. Ela vai receber a que for de maior valor. A de que for de maior valor. Isso. E ela também já está na idade de aposentar. Se for do INSS. Aí ela recebe, ela tem que escolher também uma ou outra, ou ela recebe a dela e recebe a do marido? Então, em regra, se ela também estiver contribuindo, ela pode se aposentar, tá? Pode ter acumulação da pensão por morte e aposentadoria. Porém, depois da reforma da Previdência, essa aposentadoria, ela vai receber, aí se for até 2 salários mínimos, ela vai receber integral. Agora, se for acima, ela vai receber a maior 100% e a menor uma porcentagem. Aí vai depender também do valor da maior. Então, tem que fazer uma análise em relação a isso, porque às vezes vai diminuir a pensão por morte. Doutora, ou o benefício que ela teria direito. Agora sim, falando em previdência, porque a gente fala em previdência, a gente imagina só a previdência do INSS, né? Mas a gente sabe que existem outros tipos de previdência também, né? No caso da previdência privada, né? Que a pessoa paga um valor para uma empresa à parte, né? E como é que funciona? E você também trabalha com isso? Precisa entrar na justiça também para receber esse tipo de previdência? Como é que funciona quando a pessoa paga uma previdência particular? Então é importante a gente esclarecer. Previdência pública, previdência privada. INSS, servidor público, tem seu regime próprio. Então, eles são obrigados a ser vinculados a essa previdência, tanto o servidor público quanto quem trabalha de carteira assinada. Nós somos obrigados a pagar. Então, muita gente fala assim, eu não vou pagar INSS porque eu tenho uma previdência privada. Meu amor, se você tem uma renda alta, pode ter certeza, um dia a Receita Federal vai te cobrar esse INSS que você não pagou, não pagou. Porque tem muito aí médico, dentista, advogado que declara lá renda mensal R$10 mil. Vai olhar INSS 0.
Não pode ser segurado obrigatório. Exercer atividade remunerada é segurado obrigatório da Previdência. Mesmo que seja, que você não seja vinculado a uma empresa terceira. Você tem que abrir a sua empresa e pagar o seu... Independente disso, você é trabalhador. Eu tenho carteira registrada, já é descontado lá direto. Eu sou autônomo, contribuinte individual. Vamos supor, eu, advogado, tenho uma prestação de serviço. Tenho lá renda de 5, 10 mil. Eu sou obrigada a pagar INSS. Mesmo que você não abra uma empresa. Não. Antigamente a gente ia na papelaria, comprava o carnezinho e pagava, isso, né? Ele ainda existe. O carnezinho você pode ir lá e comprar. A diferença é que você também pode tirar pelo site do INSS. A GPS, entendi. Que é a Guia da Previdência Social. Então, o que é faculdade? Mas de qualquer forma, o governo federal vai estar na sua conta. Se você recebe renda alta, você pode ter certeza. Por conta do imposto de renda. Isso, né? Você pode ter certeza que uma hora você vai ser pego pelo leão, tá? E a Receita Federal também, ela fiscaliza as contribuições previdenciárias. Então, por isso que eles fazem esse cruzamento de dados. Então, eu não sabia, eu nem imaginava que tem isso, né? Tem sim. Então, tem essa parte. E aí, o que a gente pensa? A previdência privada. Aí, a previdência privada, sim, ela é uma faculdade. Uhum. Tem gente que vai querer me matar. Não, eu não vou dar o meu dinheiro. Não, amor, não é dar. Você é obrigado. Uhum. Não declara imposto de renda, porque se declarar renda alta, você pode ter certeza que uma hora o leão vai te pegar. Agora, a previdência privada, aí sim, a previdência privada é diferente. Aí é uma faculdade, certo? Daquele trabalhador escolher, né? complementar. Então, Márcia, a gente tem uma parte do direito previdenciário que eu acho muito interessante, que é chamado de planejamento previdenciário. E a gente estuda justamente isso. Olha, vamos saber aqui o que você tem de renda. Vamos supor, eu tenho uma empresa. A empresa, eu só recebo lucro. Lucro eu não preciso pagar INSS, porque já foi lá tributado, então é só o lucro. Agora, se eu tiver uma empresa e se eu for o administrador, então eu sou obrigada a receber um prolabore. Então, eu tenho que pagar INSS. Beleza. Então, eu tenho, vou dar o exemplo da minha casa. Meu marido é servidor público. E eu sou contribuinte individual, profissional liberal. Eu tenho hoje uma previdência, não tenho previdência privada, eu tenho INSS e eu tenho seguro de vida. Por quê? Deus o livre guarde, na minha falta, eu vou deixar uma pensão por morte para minhas filhas do INSS e o que eu vou receber de seguro de vida, caso eu venha a falecer, o Alex faz aplicação e ele vai ter lá um rendimento no futuro para ajudar na faculdade das minhas filhas. Agora, o contrário. Como servidor público, ele já paga uma contribuição previdenciária maior. Sim. Que isso vai influenciar. Bem maior. Meu marido também é servidor público e assim, é gritante a diferença. Então, assim, no caso, na falta dele, aí já tem a Bia que tem essa questão, que tem o autismo, tem o TEA. Então, eu já sei que para ela, graças a Deus, pro resto da vida ela vai ter. A não ser que mude a legislação, que eu acho difícil nesse caso. Mas ela vai ter aí uma segurança. Então, pelo menos a escola delas e um aluguel eu consigo pagar. E eu vou ter que dar um jeito de trabalhar para manter elas. A diferença. Ele também tem seguro de vida, mas não é tão alto, porque a contribuição previdenciária dele é maior que a minha. Então, é muito importante a gente estudar o grupo familiar para a gente saber as necessidades. Porque existem outros investimentos que são melhores do que a previdência privada. Certo? Então, é importante ter esse planejamento previdenciário e a gente também ter um planejamento financeiro. Por quê? A aposentadoria hoje do INSS, ela não é tão boa igual era antigamente. E nem mesmo do servidor público. Hoje em dia, você vê lá, passou no concurso, juiz, valor 30 mil, bem, ele não vai receber isso tudo na aposentadoria dele, não. Parece que quanto maior, mais cortes, né? Então, no caso do servidor público, eles também estão tendo a previdência complementar, que seria a previdência privada, porém ela é
complementar a esse servidor público. Então, o que na maioria, né, dessas previdências complementares para servidores públicos falam? Olha, eu vou te pagar o teto do INSS e o que você quiser para receber a mais aqui, você vai ter que pagar. Então, quanto mais você pagar, maior vai ser sua aposentadoria, maior vai ser seu benefício especial. Então, tem que fazer esse estudo. Eu tenho servidor público em casa? Não tenho. É todo mundo empresário. Então, fazer esse levantamento que é muito importante. Para fazer esse estudo, para saber o que é melhor. Porque, às vezes, a previdência privada, também, que eu não gosto muito, Márcia, é o seguinte, apesar de, em alguns casos, a gente poder descontar no imposto de renda, mas a previdência privada, ela vai te dar um montante ali. E você tem opção ou de resgatar tudo, ou de receber mensal igual ao do INSS. Só que essa previdência aí, o dia que acabar aquele montante ali, acabou. Então você tem você possui outras formas de previdências que são melhores. E outra coisa, tem alguns casos que você perde o dinheiro que você investiu. Então, você tem que analisar muito bem o contrato com a instituição bancária que você está fechando essa previdência privada. Ok. Doutora, assim, assunto não falta, né? Se a gente for falando, o assunto não acaba. Mas, assim, a gente vai ter outras oportunidades, né? Surgindo alguma coisa, alguma novidade que a senhora acha importante trazer para o público. Conversa com a gente que a gente traz a senhora aqui de novo e faz aí mais um bate-papo. Hoje, infelizmente, nosso tempo acabou. Parece muita coisa, né? Mas a gente começa a falar... Às vezes a gente fala assim, nossa, 1 hora, o que eu vou falar durante 1 hora, né? Mas quando o assunto começa a fluir, 1 hora passa, assim, rapidinho, né? E é um tema muito legal, é um tema que a população é carente de informação. Sim, muito carente. E assim, eu amo falar sobre isso, eu agradeço pelo convite. E eu que agradeço pela sua presença. Que tiver qualquer novidade, pode ter certeza que a gente manda a pauta aí pra vocês. Tá certo. E eu fico à disposição aí. Eu fico esperando. Do podcast Dela com elas. É maravilha, né? Gente, olha, foi um prazer realmente falar com a doutora Priscila, né? E por hoje acabou, mas na quinta-feira, a partir das 19 horas, eu tô aqui de novo com o Dela com Elas e eu espero vocês de novo aqui com a gente, porque olha, assunto interessante é o que não falta. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.